Fala, gênio! Tudo bem? Eu sou o Renan Lopes do Estudo do Áudio e nós vamos tirar suas dúvidas então sobre processador digital de áudio, tá? Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho uma página lá no Facebook, né? facebook.com/estudo do áudio. Eu trato como um blog pessoal para tirar aí diversas dúvidas na área de áudio, né? Eu tenho o propósito de dividir o máximo de informação que eu puder para que a gente possa dar uma alavancada no nosso mercado, tá ok? E, recentemente, eu fiz uma série de vídeos falando sobre processador digital de áudio e eu pedi para que as pessoas colocassem as dúvidas nos vídeos para que a gente pudesse responder, né, nesse vídeo agora que eu estou gravando para você. Se porventura você não viu, o link vai estar aqui embaixo, levando para os outros vídeos, tá? A gente falou lá de limiter, crossover, equalizador, fase, delay, tá ok? É muito interessante que você possa estar acompanhando esse trabalho aí também, caso você tenha interesse, certo? Então, recebemos diversas perguntas, eu gostei bastante, tanto por e-mail quanto embaixo dos nossos vídeos, mas primordialmente no vídeo, o último que eu postei, o de fase delay, né, que eu pedi para que as pessoas colocassem as perguntas embaixo ali, eu peguei algumas perguntas ali para responder. Infelizmente eu não vou conseguir responder todas, né, foram bastante. Nos vídeos anteriores eu já respondi no corpo do próprio vídeo, certo? No de fase delay eu também comecei respondendo algumas coisas, mas acabei deixando algumas outras perguntas aí para a gente poder ver agora elas, tá? Então é legal porque de repente a dúvida de alguém pode ser a sua dúvida também, certo? Então vamos lá, estou com as perguntas aqui. Quero começar com a pergunta do Edenilson e seu teclado, né? Olá, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que vem prestando a todos nós. Enquanto você estava dizendo para a gente fazer perguntas, eu já estava pensando sobre alinhamento e no final você disse que a partir do próximo vídeo já iria falar sobre tal. Neste vídeo, você mediu apenas a curva elétrica do processador? Você usou DBU ou DBSPL Slow? Sei que no Clio dá para medir a curva elétrica do processador em DBU, mas não sei no Smart. Você poderia mostrar as fases do processador quando duas ou mais vias estão ligadas? Quando a gente tem que inverter a fase de uma via e quando a gente faz para saber se estão em fase ou não? Quando são 4 vias, geralmente, usando o filtro LR24, a gente inverte a extremidade? Risos. Por enquanto são essas poucas perguntas, obrigadão. Não tão poucas, né, Adeus? Mas eu comecei aí as tuas perguntas porque eu acho que, na verdade, tem bastante conteúdo ali que vai tirar dúvida de muita gente, tá? Então, começando aí a questão da forma como eu fiz a medição, como eu usei a função transferência do Smart, na verdade eu usei uma referência zero com variação de mais ou menos 3 dB, certo? Então, teoricamente seria dBSPL, tá ok? Que eu estou medindo ali. Porque o meu intuito não era avaliar quanto estava de tensão a mais ou a menos, né? Se eu estivesse usando um DBU, a gente estaria aí falando de 0,775 volts, né? Mas ali então eu estava só para a gente ter uma referência de variação, certo? Como eu queria avaliar os tipos de filtro, se era menos 3 dB, a menos 6 dB, eu acabei usando uma função transferência, tá ok? Mas a mesma coisa que eu fiz lá no vídeo, eu explico como eu fiz no vídeo do crossover, tá? Mas eu acabei usando em todos os outros vídeos sobre processamento, então eu usei a função transferência, tá ok? Então, você pergunta aqui se eu poderia mostrar as fases, eu vou aproveitar para a gente falar mais sobre as fases, como elas são medidas no processador, quando a gente for falar um pouco mais em alinhamento, tá ok? Então por isso que eu não mostrei tantos gráficos de fase, porque como a minha ideia é poder a gente mostrar para o máximo de pessoas que pudesse, eu não queria deixar o pessoal tão tonto ainda, tá ok? Então mostrei o princípio básico do processamento, mas na parte de alinhamento vamos falar um pouco mais nas medições de fase. Perfeito, Adeilson? Adenilson, né? Desculpa. Você também me pergunta aqui a questão de inverter as fases, né? Isso geralmente acontece nos filtros 12 dB, tá ok, Adenilson? Nos filtros 24 dB, não. Nos filtros mais adiante, sim, a gente já começa a ter problemas de fase, tá? E as extremidades não mudam. Então, sempre que você usar o LR, né, Lintwitz-Riley 24 dB, pode manter a fase constante. Claro que é muito importante você poder fazer a medição com RTA para comprovar isso daí, tá ok? Mas na forma elétrica não muda, certo? E por que eu falo a forma elétrica? E até é muito legal porque eu acabo respondendo a tua pergunta anterior. Porque o que eu fiz nos vídeos, mostrando apenas a resposta elétrica, é basicamente o que a gente deveria repetir na resposta acústica, visto que a resposta acústica deveria ter uma cópia da tua curva elétrica, tá ok? Então, teoricamente, o que a gente vê
ali na elétrica deveria exatamente acontecer na acústica, tá ok? Partindo para uma segunda pergunta, então, menina minha, né? Olá, Renan, bom dia. Se possível, passe uma dica sobre regulagem para campeonatos SPL, qual o melhor rendimento de crossover, Bessel, Butterworth ou Lintwitz Healey, e se compensa usar 48 dB por oitava, em cortes fixos para aumentar maior pressão. Obrigado pelas dicas, você é um grande profissional e uma pessoa humilde, diferente de muitos nesse ramo. Parabéns. Cara, menina minha, né? Pô, vai ficar estranho, mas assim, olha, primeiramente obrigado pelas tuas colocações, tá? Fico muito feliz aí. Pelo que você comentou, a questão dos filtros, tá? A gente acabou não falando tanto do Bessel, porque não é tão usual, a gente não vê tanto o uso do Bessel, tá? Mas o Bessel, ele cruza menos 9 dB, e a resposta acústica dele tende a ser menos 3 dB, certo? Então ele é um filtro que ele segura melhor as extremidades, vamos falar assim, ou seja, ele atenua melhor as extremidades. O filtro Lintwitz Healey, a atenuação é de 6 dB no ponto de crossover, né? E o Butterworth a menos 3. Agora, você me fala sobre 48 dB por oitava. Qual é a vantagem do 48? Ele tem um slope muito abrupto, né? Ele corta com muita precisão. Então é legal porque ele protege muito bem o falante. Se eu tiver tanto na alta quanto na baixa usando o 48, eu vou proteger muito bem o meu falante, porque eu não vou emitir tanta frequência alta nem tanta frequência baixa. Agora o negócio fica mais durão, vamos falar assim. Ele não desce tanto se eu tiver com o 48 na subida e não sobe tanto se eu tiver com o 48 na descida ou vice-versa, tá? Então o filtro 48 ele é legal porque ele protege melhor o teu sistema, mas ele restringe demais a banda passante. Então, geralmente, eu uso 48 ou para descer o agudão ou para subir o grave, tá ok? No seu caso, como você pretende competir, é legal que você proteja o máximo o seu alto-falante. Aqui, nesse ponto, a gente não está se preocupando muito com musicalidade, mas muito mais de proteção do seu falante. Então, beleza, o uso do filtro 48 dB é bem interessante. No alinhamento do sistema, quem busca musicalidade, usar o 48 no meio tu deixa a transição de uma via para outra muito rápida. Então não dá uma sonoridade tão boa. Aí eu particularmente tento evitar um pouco o slope de 48 dB por oitava no meio das transições, tá ok? Então vamos lá para uma próxima pergunta do Sidney Venâncio, tá? Olá, Renan, parabéns pelo material, sensacional. Minha dúvida, teremos reações diferentes em PA mono ou estéreo? Quando você liga o sistema em estéreo, a gente tem uma característica. O sinal do esquerdo e direito geralmente não são tão iguais. Eles tendem a ser, mas eu tenho uma variação desse sinal. Então, como eles não são realmente iguais, eu não tenho tanto cancelamento em combi filter. Vai existir uma frequência ou outra, um componente ou outra, mas não é tão expressivo. Quando o sistema é mono, quer dizer que os sinais são exatamente iguais. Então, as probabilidades de combi filter são muito maiores. Então, num sistema mono, ele montado como estéreo, mas ligado como mono, a probabilidade de combi filter tende a ser muito maior, tá ok? Então, o legal é evitar a ligação em mono, perfeito? Vamos para mais um aí, então. Tecnoplay, Contente TV, né? Essa regra também se aplica em um palco sonoro no carro? Sim, tem de aplicar no carro as duas regras, né? E eu falo aqui porque essas perguntas estão no vídeo sobre fase delay, então eu imagino que as regras que eu citei lá no vídeo de fase delay. Uma delas é a questão do acoplamento. Num carro, geralmente eu estou com o tweeter em cima do painel e o falante lá embaixo. Então eu tenho uma separação muito grande entre eles e, por consequência, eu vou ter alguns problemas de acoplamento, tá ok? Tem como melhorar isso? Tem, tentando aproximar esses caras, o que às vezes no carro é um pouco complicado, tá ok? Então, não temos muito como fugir. A não ser que eu consiga colocar um full range mais em cima, por exemplo, e aí eu teria tweeter, full range e um falante lá embaixo para aproximar esses caras e melhorar o nosso ponto de crossover, tá ok? Em relação ao combi filter, o canal esquerdo e direito, é basicamente o que eu respondi na pergunta passada, tá? Se você estiver usando estéreo, vai existir, mas muito menos combi filter, porque os sinais não são exatamente iguais, eu tendo a ter sinais diferentes, tá ok? Se você estiver trabalhando em mono, claro, eu tendo a ter mais combi filter, mas num carro você já perde espacialidade. Então no carro geralmente a gente trabalha com sinais em estéreo, tá ok? Eu recebi diversas outras perguntas, cada uma perguntas bem mais interessante que a outra, né? Todas as perguntas foram muito boas. Recebi também por e-mail, mas aí eu teria que fazer um vídeo de 2 horas para a gente conseguir responder todas, tá?
A grande maioria, na verdade, todas as perguntas ou eu respondi ou vou responder. Então fique tranquila se eu não peguei uma das suas perguntas. Com certeza ela vai ter resposta, seja por e-mail, seja por aqui ou lá no Facebook. Vai ser respondida também, tá? Mas o que eu achei interessante foi a quantidade de pessoas que procurou, que perguntou, que quis falar, que se interessou. Então isso me fez despertar para gerar um conteúdo ainda maior, tá ok? Então eu pretendo aí fazer algo um pouco mais preciso, falando melhor sobre processamento. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre alinhamento, mas ainda assim depois eu quero preparar um material mais consistente, né, com muito mais informação, falando sobre processamento. E se você tiver interesse nesse material, se você quiser ver esse material mais completo, né, vou deixar o meu site aqui embaixo, www.estudodoaudio.com.br. Assim que você entrar, tem um painel lá que você pode colocar o seu e-mail. Esse e-mail entra para a minha lista VIP e eu posso conversar contigo. Aí a gente consegue ter uma relação mais próxima e eu te comunico quando eu vou estar com esse material pronto, tá ok? Para te disponibilizar e você poder ter essas informações todas aí que eu estou te falando, tá ok? Agradeço mais uma vez por você ter estado comigo. Ficou um vídeo relativamente longo aí, mas é porque eu realmente queria responder as perguntas que o pessoal me mandou, certo? Se inscreve no meu canal, eu vou ficar muito feliz se você estiver participando junto comigo nesse projeto. Se você estiver no Facebook, né, curte a minha página lá no Facebook, né, facebook.com/estudo do áudio, né? Dá um joinha aqui se você estiver vendo no YouTube. Se você não gostou, dá um like, sabe? Diz que não gostou, porque isso serve para mim balizar tão quanto está sendo bom ou não o conteúdo para você que está assistindo, tá ok? Muito obrigado mais uma vez, até a próxima quinta-feira que a gente vai iniciar então os vídeos falando sobre alinhamento, tá ok?